A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um Centralcast, o podcast da Central, mais um episódio que a gente está fazendo aqui para abençoar a sua vida. E hoje a gente está aqui com alguns convidados aqui excepcionais, eu sei que vai enriquecer muito a sua vida com o bate-papo que a gente vai ter aqui. Que você seja abençoado e que você compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas também, né? A gente está aqui hoje com o nosso pastor Agnaldo, nosso pastor da Central, nosso pastor Natanael e nosso aspirante Guilherme. Vou deixar eles se apresentarem. Eu estou aqui compondo essa mesa também, aspirante Alexandre, da Central de Petrópolis. Vou deixar com que eles se apresentem e a gente discorrer aí do tema de hoje. Já já você já vai saber qual tema a gente vai estar trabalhando hoje aqui na nossa mesa. Vamos lá, pastor Agnaldo? Amém. Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário aí que você está vendo essa programação. Prazer estar aqui. Sou Agnaldo, discípulo de Cristo, procurando me aperfeiçoar a cada dia. Graças a paz, sou o pastor Natanael Lima. Alegria estar aqui compondo essa mesa, esse pessoal de excelência aqui, né? Eu me autodenomino também como um pecador salvo pela graça de Deus. É assim que eu me compreendo. E é um privilégio estar aqui com todos vocês. Paz do Senhor Central, que alegria estar aqui. Que desafio, né? Estar aqui sentado numa mesa com homens que têm tanto a acrescentar na minha vida, que eu me inspiro muito, e eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito edificante para todos nós. Top. Hoje o tema que a gente vai estar falando são sobre os 5 ministérios, e é um tema que ele vem com uma base bíblica aí também para os tempos atuais da igreja, né? Do funcionamento da igreja. Talvez você não sabe quais são os 5 ministérios, aonde eles estão na Bíblia, para que eles servem para a igreja. E eu queria que o pastor Agnaldo explicasse aí para você aí o que são os 5 ministérios, né, pastor? Fala aí, pessoal. A verdade, assim, tem uma diversidade de ministérios que foram dados para servir na edificação da igreja. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, vai falar dos 5 ministérios que Jesus deu à igreja. Paulo tem essa preocupação em mostrar que ele desce ao inferno, mas também ele sobe, e com isso ele conquista a autoridade e traz para a igreja esses 5 ministérios, que a gente chama de ministérios eclesiásticos, né? Que vêm da parte de Jesus. E Paulo deixa muito claro qual que é o propósito, né? O texto vai dizer, a fim de preparar os santos para executar a obra do Senhor, até que todos possam chegar à unidade de estatura de um varão perfeito, né? Um corpo bem ajustado. Esses são os 5 ministérios que nós encontramos ali. Mas podemos falar também dos ministérios que o Pai concedeu à igreja, né? Que está lá em Romanos, capítulo 12, depois de Paulo rogar à igreja que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Logo em seguida, Paulo vai trazer ali uma lista de dons que a gente vai perceber que eles têm mais a característica de dons naturais mesmo, que são concedidos na criação do indivíduo. E esses dons, eles são dados justamente para que essa igreja seja qualificada para exercer a obra. E aí a gente vai encontrar ainda os dons do Espírito, né? Que está lá em 1 Coríntios também, em 2 Coríntios capítulo 12, que fala justamente dos dons espirituais, que nós classificamos lá em 9 dons. A gente tem muita coisa para conversar aqui sobre tudo isso e falar sobre as características desses dons, né? A propositalidade deles dentro da igreja, a intencionalidade dentro da igreja é fundamental para que a igreja possa chegar a essa estatura que Paulo disse aí, de um corpo bem ajustado que está crescendo constantemente. E talvez seja esse o grande desafio, né? A igreja conseguir identificar os ministérios, né? E cada um compreender que ele pode ser muito excelente no ministério que Deus entregou a ele na edificação da igreja. O desafio, que eu acredito que nós vamos estar discutindo aqui também, fala sobre isso, né? Qual o seu ministério?
Aí a pessoa pergunta assim, mas eu não sei qual é o meu ministério, né? E aí entra a crise da pessoa. Eu costumo dizer, cara, Deus não é incoerente, Ele não vai te colocar uma capacidade e te dar um ministério completamente diferente daquilo que é a tua capacidade. Então, teu ministério está muito ligado à tua própria capacidade, se é de comunicação, se é de organização, se é, né, gerencial, tem muito a ver com essa ideia. Então, você olhar para os ministérios, né, a partir da perspectiva daquilo que você já é em essência, da sua própria capacidade, eu acho que facilita muitas pessoas entenderem qual é o seu ministério e entendendo que o ministério, terminando aqui, não é para si, é para aperfeiçoar o outro. Na verdade, eu acho que a primeira ação, né, do indivíduo, quando ele se descobre como membro do corpo, estou falando aqui de instituição, não, membresia em rol de membro de igreja. Quando ele se identifica que ele é membro do corpo de Cristo, né, organismo, a primeira pergunta que ele faz é isso, né? Deveria ser. Qual é o meu ministério? Mas eu entendo mesmo que é automático. Eu entendo que se alguém ainda não fez essa pergunta, né? Qual é o meu dom? Né? Qual é o ministério que eu vou exercer no corpo de Cristo? Talvez ele não tenha se descoberto ainda que ele é um membro do corpo de Cristo. Porque a primeira atitude é automático. Bom, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu descobri, eu sou um dedo da mão, então qual que é a minha função? É automático, é um processo, é o meu entendimento hoje. Enquanto ele está ligado a uma igreja, mas ele não fez essa pergunta ainda, qual é a minha função, qual é o meu papel, né? Onde eu vou servir, qual é o ministério que eu recebi para atuar. Porque ontem na carta pastoral a gente até respondendo a pergunta, né? Por que Deus nos permite lidar com coisas ruins, né? Que coisas ruins nos aconteçam. O último tópico é justamente para nos fazer crescer. Uma das razões, né? Foi o quarto ponto que a gente respondeu na carta pastoral. Para nos fazer crescer. Porque no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa perda, nós descobrimos o nosso ministério, né? Alguém já disse, minha dor, meu ministério, né? Eu vi, percebi, então eu vou fazer, porque Deus está me chamando a atenção para isso. Ele está me fazendo voltar a olhar para essas coisas. É um processo natural daqueles que estão conectados no corpo de Cristo. Eu acho que isso até para o novo convertido, ele acaba vindo com um pouco de maturidade também, né? Com a caminhada da fé, ele começa a compreender ali o que é a igreja, e aonde que ele está inserido, aonde que ele pode servir, e até ele chegar a esse momento da capacidade que Deus deu para ele, para que ele pudesse avançar e exercer aquilo na obra, a gente sabe que isso vem aos poucos. Eu acho que também tem outro ponto também da identificação, que tem muitos que querem buscar qual que é o dom ministerial para falar com os outros, né? Meu dom ministerial é profético, né? Eu sou usado na parte profética ali e tal. E, na realidade, quando a gente olha para isso, tanto os dons ministeriais quanto os dons espirituais, eles são para capacitar o corpo para que possa exercer e cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus, né? Que é levar o reino. Um ponto que toca nisso aí, né? Que a igreja, ela vive muitos hypes, né? E os 5 ministérios, eles entraram no hype da igreja ali por volta de 2015, que chegou a quase... Todas as igrejas estavam falando. 5 ministérios, 5 ministérios. E o hype, quando um assunto entra dentro assim, ele tem um ponto sempre positivo e um ponto de atenção. O ponto positivo é que a igreja se aperfeiçoa naquele tema e ela começa a desenvolvê-lo. E um dos pontos que é o ponto de atenção quando o assunto são os 5 ministérios, na perspectiva da igreja, é que por muito tempo, foi mais ou menos o que o Nata falou, a gente começa a perceber que muitas pessoas trataram os 5 ministérios como se fossem até mesmo uma espécie de temperamento, né? Querer descobrir o que eu sou e por si mesmo. Né? O Fábio Coelho, cara, é até um pouquinho extenso, mas ele tem uma jogadinha que eu acho extraordinária, que ele vai falar sobre o acidente do carro. Não sei se vocês já ouviram essa comparação. Sim. Cara, um acidente do carro aconteceu. Tem alguém morto na estrada. Boa. Um acidente, e aí passa o primeiro carro. Ali dentro tem um pastor. Ele chega, ele olha, ele, cara, tá tudo bem com você? Eu vou ficar aqui, eu não solto a tua mão. E ele esquece do resto. E de repente passa um segundo carro. Ali dentro tem um apóstolo.
Esse apóstolo, ele chega e pergunta, tá tudo bem? Alguém fala, tá tudo bem. Ele abandona aquela cena, ele pega o triângulo, ele pega a folha, ele pega galho, e ele vai preparar o ambiente porque ele tá vendo lá na frente e ele não quer de jeito nenhum que um novo acidente aconteça, porque ele tá sempre preparando o caminho do futuro e impedindo que coisas piores aconteçam. Vai passar um terceiro carro. Aí dentro desse carro tem um evangelista. Ele olha para o cenário todo, ele procura em volta, ele vê alguém olhando, ele fala, você está vendo isso? É para que você entenda que Jesus precisa alcançar a tua vida. Passa uma oportunidade. Passa o quarto carro, aí ele dentro tem um mestre. Ele fica sério, ele começa a indagar tudo ali, ele não fala nada com ninguém. A primeira pergunta que ele faz é, mas por que aconteceu? Quanto estava? Qual era a velocidade? Como é que estava o entorno da pista? Se acelerou? Estava chovendo? Não estava? E aí passa o quinto carro, que é o do profeta. Ele chega, ele olha dentro, ele, Deus te deu um livramento nessa noite, nessa manhã, e é para não acontecer de novo. E sim, essa jogada nos mostra que, de certa forma, nós temos as nossas diferenças dentro do corpo, mas que se completam. Todas contribuem. Né? Porque não tem, por exemplo, não tem o lado ruim ou bom de cada um, tem o lado essencial ali, né? E sem essas partes essenciais que talvez um vai completar o outro, o pastor Aguinaldo falou e eu concordo, o corpo ele vai ter dificuldade de avançar porque um membro não está fazendo a sua parte, então acho que a nossa luta é essa, entender o nosso lugar dentro do contexto do acidente e cumprir com o nosso propósito. Eu acho também que respeitar aquilo que o outro também, a função do outro, né? O outro é melhor do que você naquilo que ele... e deixar com que ele que faça... ele complementa, né? Exatamente. Ele complementa. Nem melhor, ele complementa. Né? Complementa. Ele complementa. O próprio apóstolo Paulo, no texto, né, ele vai falar primeiro da diversidade e alertando é o seguinte, há diversidade, mas é um só Espírito, atuando em todos. Né? Então, ele já nos prepara para lidar com a diversidade. O Luiz Hermínio diz que uma mesa que ela é composta pelos 5 ministérios, ela se torna nervosa às vezes, né? Ele gosta de explicar essa questão dos 5 ministérios, tem várias formas. Essa foi a do Fábio. Ele diz que gosta muito de olhar para o Vale dos Ossos Secos ali, Ezequiel 37, e ver ali os 5 ministérios presentes ali, né? Então, assim, quando junta os ossos é barulho mesmo, é evangelista é barulhento mesmo e tal. Aí ele diz que está atuando ali o ministério evangelístico. Depois, quando os nervos se juntam, aí já começa a haver ali uma resistência, que é o papel do mestre, né? De dar resistência ao corpo, profundidade, estrutura. Aí depois vai ser criada a carne, que é a cobertura, é o ministério apostólico, né? Que ele olha por todos os ângulos e está formando ali uma cobertura para que essa igreja possa crescer. Aí depois ele diz que vem o vento, né? Que é esse mover do profeta, e ele vai explicando. Aí ele diz o seguinte, né? Quando os ministérios, os 5 ministérios na mesa, a coisa fica nervosa, cara. Então, na diversidade, o pau quebra, entendeu? Parece que não tem entendimento, mas essa é a melhor reunião, porque os 5 ministérios atuaram. Mas eu gostaria de voltar a essa questão, porque eu acho que a igreja precisa muito entender isso, né? Você, Alexandre, falou da questão do novo convertido. O primeiro passo do novo convertido é esse, eu preciso. Entendeu? Ele está ali porque ele precisa mesmo. A maior parte de nós, quando chegamos à igreja, nós éramos apenas fragmentos. Estávamos vindo de perdas, de dores, de sofrimento. Então a gente chegou ali, né, com exceção de alguns, a gente chegou ali pela graça de Deus e eu preciso mesmo. Mas o segundo passo é o que os outros precisam. Esse caminho do discípulo, né, ele precisa ser uma realidade, porque aquele que foi servido na sua necessidade, ele precisa agora entender que ele também foi capacitado para servir na necessidade dos outros. É o segundo passo do discípulo. E talvez muitos que hoje estão dentro da igreja, eles não tenham compreendido. Por isso esse êxodo, essa migração, transição de membros de uma igreja para outra, né? Porque quando ele já não é mais servido, ele vai buscar uma outra igreja que vai servir. Seja a sua ideologia, né? As suas necessidades, os seus pensamentos. Ele não compreendeu que a segunda fase dele agora é justamente ocupar um papel dentro desse corpo
de servir. É pensar como corpo, né? E aí, quando eu entendo a verdadeira conversão, quando ele entende, não, agora sim, eu sou um membro desse corpo, eu faço parte dele, e eu preciso ser útil a esse corpo, né? Pertencendo a ele, eu agora preciso ser útil a esse corpo. A verdadeira conversão é essa, porque aí, nesse passo, essa igreja vai se fortalecendo. Porque essa posição do indivíduo que sempre tem a necessidade, ela leva à estagnação do corpo. Porque a gente até cantava quando a gente era novinho, fui criado até os 12 anos, eu fui criado na Assembleia de Deus, né? E a gente cantava lá, né? Eu vim buscar uma benção. Não era nem benção, não, era benção mesmo, né? Jesus tem benção para dar, entendeu? Não é? Conhece essa questão, Nato? Não, eu sou mais novo. Essa eu não conheço, não. Você viveu mais tempo no mundo, né? Mais novo. Mas obviamente os que ele conhece. Demorou muito ser alcançado. É mais novo na fé, você está dizendo? Concordo contigo. Mais novo na fé, né? Isso, concordo contigo. Vivi mais tempo no mundo, é isso aí. Classificação Mas, boa. olha só, né? A mentalidade, ela era real, né? Vou buscar uma bênção, né? E hoje a gente ainda vive, né, esse evangelho onde as pessoas estão. Enquanto, quando a gente olha para os ministérios, né, uma vez que nós fomos salvos, não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras, né? Nós passamos a exercer essa obra que edifica o corpo de Cristo. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio, dizer assim, olha, na sua consciência que você agora, que foi servido por algum dom do profeta, do apóstolo, né, que a gente está falando desses dons, mas quando você olha lá para Romanos 12, tem os dons que o Pai concedeu à igreja, né? Tem um outro mestre, né? Eu nem sei se ele é pastor, ouvi isso há muito tempo atrás, que ele compara isso na edificação da igreja, né? Por exemplo, uma outra alusão para a gente entender os 5 ministérios aqui, né? Ele diz o seguinte, que o evangelista é o cara que vai catar o tijolo, ele vai lá buscar o tijolo, cara. Então, ele pega o tijolo, joga para dentro do muro e fala para o pastor, tá aí, ó, agora trabalha esses tijolos aí. Cara. Mas aí ele diz que aí, né, vem o mestre. O mestre, ele tem o papel de lapidar esse tijolo ali. O tijolo é bruto, é desigual, então lapidou, aí entra o pastor, ele vai colocar esses tijolos no lugar. O apóstolo, ele é o que está com o projeto na mão, ele tem a visão da casa toda pronta, entendeu? Eu sou um pouco da construção civil, né? Então, assim, eu consigo entender. Por exemplo, um pedreiro, né, que ele é bom na área que ele faz, cara, ele só está enxergando aquela parede pronta. Ele não consegue ver a casa pronta. Você é arquiteto, você sabe disso, né? O Alexandre é arquiteto por profissão, ele sabe disso. Então, assim, cada um desses dons, ele tem o seu papel, né, no corpo, e ele vai trabalhando, cada um, né? Aliás, eu troquei, né? Quem faz o papel da lapidação é o profeta, né? Que entra, às vezes, ali o pastor coloca o tijolo no lugar, o apóstolo ele tem a visão completa e o evangelista coloca o tijolo para dentro. Faltou um aqui. O mestre, né? Que é o mestre, e ele vai dando a estrutura, né? Toda a casa, na construção da casa. Então, assim, é uma maneira figurada de nós entendermos. Sim. E aí, quando você entende, né? Seja através dessa linguagem do acidente que aconteceu, ou do vale de ossos secos, ou de uma casa, você logo chega à conclusão. Uma igreja, ela não vai estar completa se não tiver os 5 ministérios atuando. Me permite uma parte aqui, pastor, que isso aí para mim é extraordinário. Você começou falando, né? E o texto vai dizer que o objetivo dos 5 ministérios é o aperfeiçoamento dos santos. Quando a gente pega essa frase, como por exemplo, que o pedreiro ele vê a casa pronta, ele tá com os cacos ali, com o tijolo, tá tendo que quebrar, mas na cabeça dele tá pronta. Eu e minha esposa, a gente construiu a nossa casa, né? Uhum. E a maior batalha que eu passei na minha vida era quando eu levava a Bia na obra e tinha que explicar as coisas. Mas isso vai ser desse tamanho? Pô, mas isso vai ficar assim? Pô, mas como é que vai ser isso? E tipo, às vezes, por exemplo, uma soleira, né? Então tinha um encontro de 2 pisos e a gente sabia que ia entrar uma soleira ali. Pô, mas vai ficar esse buraco aqui? Como é que vai fazer? Quando o senhor falou, me vem à cabeça na hora o aperfeiçoamento.
Porque embora esses homens que estão envolvidos nessa construção, eles estão vendo a obra pronta, quem está de fora não está vendo, cara. É isso aí. E o nosso papel, enquanto está possuindo esse ministério, é mostrar para quem está de fora a obra pronta. É isso Isso mesmo. é extraordinário demais, porque quem não vê nada Então, consegue vislumbrar através da nossa vida. mas o texto que nós estamos utilizando como base aqui, que é Efésios 4, né, do 11, e ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos no desempenho da obra do ministério. A palavra desempenho aqui, né, que tem a ver com o trabalho, é ergo, e tem a ver com aquele que está assim, eu aperfeiçoo quem está trabalhando, cara. Não tem como você aperfeiçoar quem não está servindo. Você não consegue aperfeiçoar quem não está servindo, porque o aperfeiçoamento só é possível ser feito no processo do trabalho. É isso Quem aí. não serve não consegue ser feito numa aperfeiçoado. sala de aula, né? Quem não está no ambiente do serviço, ele não consegue compreender, né, quais são as áreas necessárias de aperfeiçoamento da própria vida dele, porque é o desempenho na obra do ministério, o aperfeiçoamento do próprio indivíduo que está fazendo a obra. Porque normalmente a gente entende que é o indivíduo que está aperfeiçoando a obra. Não, é a obra que está aperfeiçoando o indivíduo. Uau. Então, assim, é quando ele vai fazendo que ele vai ficar melhor do que ele está fazendo. Ele vai ficando melhor cada dia mais naquilo que ele está fazendo. Não adianta o indivíduo querer se aperfeiçoar. Então ele pode ter um bom cargo, Caramba. e não estar aperfeiçoado. Então não é o cargo, não é o título, é o serviço, é o quanto ele serve. Quanto mais ele serve, mais aperfeiçoado ele se torna. Tem um texto bíblico que, além do corpo, que o apóstolo Paulo vai falar bastante isso, Jesus vai falar da videira, né? Onde que a gente é enxertado na videira. Sim. E aí eu penso, em cima desse texto, que quando um novo convertido, quando ele chega na igreja, ele é enxertado na videira ali. E ali, o que é enxertado na videira, primeiro ele precisa receber nutrientes para poder desenvolver algo, né? Então, é aquilo que o pastor Agnaldo falou, né? Quando você chega, você recebe ali, você está sendo inserido. Beleza, você acabou de ser inserido, você recebeu nutrientes. E aí? Se você continuar recebendo nutrientes e não frutificar, não servir, não prestar ali naquilo que foi enxertado, né? Facilmente você vai ser lançado fora, igual a Bíblia vai falar. Então, assim, a gente precisa, eu acho que esse olhar para dentro da igreja, do novo convertido, de quando ele chega, e essa identificação do serviço e do aperfeiçoamento, eu acho que ele vai muito dentro disso daí. A gente está chegando, né? O pessoal está chegando, está recebendo esse nutriente. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu tenho que estar ali ativo, eu tenho que viver a vida da igreja, né? É o que a gente fala bastante. Então, mas já no momento do enxerto, eu tinha uma... Na casa do meu avô, tinha um pé de laranja que dava limão. Um pé de laranja que dava limão, como é que é isso? Porque são... Jesus falou que não pode. Pode um pé de laranja que dá maçã. Vamos dar um minuto para ele explicar. Ele foi lá, abriu, né, o caule do pé de laranja e enxertou um galho de limão. Ora, qual é a expectativa o enxerto vai sempre se alimentar da seiva da planta da qual ele foi enxertado. Mas o fruto dele vai ser de acordo com quem ele é. Nossa. O fruto vai ser de acordo com quem ele é. Então, assim, Jesus nos enxerta, né, nele mesmo, para que nós possamos dar o fruto de quem nós somos nele. É a diversidade. Caramba. Entendeu? Então, assim, o fruto é o resultado dessa vida com Deus e desse serviço a Deus, né? Esse estar ali. Então, por isso que eu acredito que já na primeira fase, quando o camarada entrou aqui, ele já precisa ser conduzido para uma visão do ministério dele. Sim. O ministério que ele tenha. Como ele diz, eu sou dedo, o que eu vou fazer agora? Então, em algum momento, não é uma questão de estar, eu vou tentar aqui, descobri que eu sou aqui. Não, na verdade, eu vou fazendo onde eu sou colocado. O problema é que alguns são colocados, né, como o apóstolo Paulo viveu essa dificuldade, ele vai falar em Coríntios, assim, não dá para você que é a orelha dizer que não precisa do olho, não dá para... Por quê? Porque o camarada foi colocado em um lugar por Deus, como disse, foi o Espírito que fez em todos. Mas ele diz, não, eu queria ser olho, eu não queria ser orelha. Aí ele começa essa crise pessoal e ele estagna.
Porque ao invés dele ser aquilo que ele foi criado para ser, né? E eu não estou falando de determinismo, mas estou falando de capacidade individual de cada um, ele começa a se espelhar em outros, e aí, ao final de contas, no final, ele, ao invés de ser o que ele deveria ser, ele começa a querer ser o que as pessoas acham que ele deve ser. Aí dá ruim, meu irmão. O cara não consegue desenvolver o ministério, fracassa, diz, isso aqui não é para mim. Isso eu acho que cabe a visão da liderança, nessa Sim, maturidade. Quem já exatamente, tem essa exatamente, maturidade, exatamente. que já sabe isso, né, identificar e conseguir direcionar. E essa é a função dos 5 ministérios, é colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E aí, Nosso assim, grande desafio, talvez, é que as pessoas que não conhecem, né, o papel dos dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas querem que nós possamos ter uma igreja sem o Espírito Santo, sem os dons do Pai e sem os dons do Espírito Santo, né? E não se faz isso, nós não conseguimos fazer. A igreja, facilmente você consegue identificar uma igreja e você faz a pergunta, onde é que estão os dons aqui? Vamos pegar os 5, né? Os 5 dons. Porque uma pessoa ela pode estar fazendo o que ela está fazendo dentro da igreja com o propósito de servir a ela mesma. Um baterista pode estar tocando a bateria não para servir a edificação do corpo, mas para satisfazer a sua necessidade de realizar algo que ele gosta. Né? Você está tocando por quê? Tocando porque eu gosto. Não, estou tocando porque eu estou servindo o corpo na edificação dele. Não tem duas coisas diferentes? Mas ele está fazendo a mesma coisa. Por isso que eu gosto muito de separar os dons, né? Essa classificação, eu agrado muito dela, porque quando você olha em Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está falando de culto, capítulo 12, né? A gente conhece, né? A transformação da mente para oferecer a Deus um culto racional através do sacrifício, para experimentar a boa. Aí quando chega no versículo 3, ele vai dizer assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de vós tem um corpo com todos muitos membros, e assim esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aí ele vai dizer, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo. A Bíblia vai falar de mais de 30 ministérios e dons, né? Que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Quer ver? Facilmente você pode pegar uma pessoa que ela ainda não teve um encontro com Cristo, mas ela tem o dom da generosidade. Né? Ele é um empresário que ele usa, por exemplo, a sua empresa para realizar grandes obras sociais. Né? Semana passada eu fui procurado por uma pessoa pedindo apoio para um movimento que ele vai fazer no Natal. Eu perguntei assim, rapaz, qual que é a sua ocupação? Você é político, empresário, você é membro de uma igreja? Porque quem faz obra de caridade hoje, se a gente for falar mesmo... Tem um grupo, né, que a gente já sabe quais são. Né? Eles fazem até melhor do que nós, não é? São os espíritas, eles fazem... Você vê empresários, às vezes, Dia na porta crianças, de um supermercado, num caixa, pedindo doação de alimento para ajudar o próximo. Ninguém faz melhor do que eles. No entanto, eles não tiveram. Mas o quê? Descobriram, nós temos o dom da generosidade. Uau. Né? A motivação por trás aqui eu nem vou discutir, porque muitos acreditam que faz, porque ele tem o dom mesmo. Por exemplo, assim, você não teve um professor que te encantava na sua forma de ensinar lá no colégio, na faculdade que você fez, né? Então, assim, ele é mestre por excelência, cara. A diferença é que quando esse indivíduo ele chega na igreja, esse dom, né, que ele recebeu se torna um ministério. Sim. Aí tem uma diferença de dom para ministério. Dom é aquela capacidade de fazer o que eu estou fazendo com qualidade. Ministério é a capacidade de usar aquilo que eu estou fazendo para servir a um propósito, né? No caso, servir a igreja. Então, a maior parte das vezes, a gente vai olhar para as igrejas, e isso serve como alerta para nós, que somos pastores de igreja, e a gente vai perguntar, cara, isso que nós estamos fazendo através dos dons que as pessoas receberam,
ou está sendo feito para servir na edificação e crescimento da igreja. Ó, sobre os 5 dons, talvez numa igreja você não tenha 5 pessoas que cada um deles tem cada um desses dons, né? Tem aquela outra ilustração boa também dos dedos da mão, né? Ouviram, né? Essa é top. Esse é o apóstolo que Rico. consegue tocar em todos, né? Esse é o profeta, assim, né? Esse que te digo. Esse é o caminho, faça assim e tal. Esse aqui é o evangelista, é o mais longo, que consegue ir em lugares que às vezes, né, o profeta não consegue ir. Esse cara, né? Deu uma brechazinha, ele já está comunicando o evangelho mesmo a todos ali, né? Esse outro é o profeta, não, desculpa, pastor. esse é o pastor, esse é o pastor, né? O da aliança, né? E alguém vai dizer que esse pastor, por ter uma aliança tão grande com Deus, com a igreja, está disposto a entregar tudo mesmo, né? Ele tem uma aliança, ele entende isso. E o menor é o mestre, né? Que ele consegue penetrar, às vezes, na profundidade que os outros ministérios não conseguem alcançar, né? Por ser menor, mais finozinho, ele vai entrando ali, penetrando e fazendo divisão entre a alma e o espírito, discernindo todas as coisas. Então, uma igreja ela pode não ter 5 pessoas que cada um tenha um dom diferente do outro, mas ela precisa descobrir dentro do seu corpo os 5 ministérios para que esses 5 ministérios estejam em ação e essa igreja esteja em crescimento. Esse é o nosso maior desafio como igreja. Não quero bugar a pauta, não, mas só para estender um pouquinho mais aí, porque, pô, a gente está com 2 eclesiologistas natos hoje aqui, né? Mesmo? E, pô, não entrar dentro dessa pauta de igreja falando... Sei lá, né? Falando sobre os ministérios, é engraçado porque isso é uma confusão que a igreja teve em alguns momentos, né? Tem. Porque a Bíblia fala, né? O dom de Deus, Efésios, salvação, os dons do Espírito, Coríntios vai falar, e os dons de Cristo. A Bíblia está com uma pluralidade de dons, né? Mas essas 3 classes, elas estão ali muito bem exemplificadas ali. E quando a gente não aplica isso dentro da estrutura da igreja, né? E agora eu estou falando de estrutura mesmo. É por isso que, por exemplo, cara, com certeza vocês já conheceram alguém assim. Pô, eu já conheci aquele camarada que prega muito, evangelistão, faz apelo com um culto com 10 pessoas, 15 aceita Jesus. Cara, evangelista nato e tal ali. Só que às vezes a igreja desse cara vai ter dificuldade de crescer. Ah, com certeza. E aí por que isso acontece? Porque em algum momento ele ignorou essa tabela. O dom é aquilo que é natural e eu preciso usar esse dom em favor do reino e continuar aperfeiçoando mas aí os a outros. igreja dele parou de crescer, me permite aqui ser um pouco, talvez, obtuso, mas, assim, porque faltou uma visão de que ele precisa dos outros dons à volta dele. Com certeza. A Bíblia diz, eu acredito que toda a igreja, ela tem os 5 dons. Toda ela. Porque Deus não gera nada imperfeito, no sentido, ela tem os 5 dons. Toda igreja local, você está falando? Toda igreja local. Será, Nath? Tem os 5 dons. Todas elas? O pastor ele é desafiado a identificar Ele esses 5 não dons tem, na mas medida que tem. Ele não tem, mas ali dentro vai ter. Ele vai ter. Não, deveria ter isso, né? Mas se a gente falar hoje, toda igreja local, ela ter os 5 dons... Não, ela tem não Dentro atuando. dos Eu membros, estou dizendo dentro da membresia, no contexto todo. É o dever do pastor. É que a figura pastoral, a figura pastoral, ela ficou como a central. Quando, na verdade, ela é parte da pessoa pastoral que compõe 5 dons. O pastor, assim, a figura do governo da igreja não está no pastor. A figura do governo da igreja está no Cristo, que é o cabeça, que deu à igreja 5 dons. Então, Cristo sendo cabeça, e ele tem 5 dons. Então, dentro da nossa realidade denominacional, nós temos a Wesleyana, que hoje é o pastor. Então, nós temos pastor titular, né, a nossa nomenclatura, pastor auxiliar, ajudante, né, aspirante. Nós temos essa... Mas o trabalho desse pastor local, né, é o trabalho de identificar os outros dons que
que falta nele. E faltar nele não é uma vergonha. É ele identificar que ele tem um cara que tem uma pegada mais evangelística que ele. É verdade. Que quando o cara prega, o camarada tem um dom de pregar, que tu fica olhando assim, com todo respeito assim, aos que miserável, por dentro, tu arrancou esse negócio, tu fica com ele. É verdade. Com certo, rapaz, que cara, como é que o cara tirou esse texto? E nisso, né? e para isso daí a gente até entra para o segundo bloco, né? Que é a atuação dos dons dentro da igreja, pensando até nessa parte mesmo da liderança, questão dos pastores. E hoje tem se falado muito na questão dos pastores por área, né? Os pastores de área, né? E aí, dentro dos pastores de área, eu quero perguntar aqui para vocês, e aí, aproveitando, igual o Guilherme falou, os nossos especialistas aqui em eclesiologia. Dois eclesiologistas. Mas igreja. O que a gente pensa aqui em relação nessa forma prática da igreja, esses pastores de área, o que isso pode trazer da manifestação dos dons ministeriais, né, dentro da igreja? Então, eu particularmente tenho dificuldade, né, em enxergar toda a igreja tendo 5 dons atuando. Eu acredito até no que o Nata falou, que eles estão lá. Sim. Não foram descobertos ou ativados Isso ainda. Aí, né? Essa é a minha fala. Eu acredito assim. E acredito que as igrejas elas estão em fases também de construção. Talvez essa igreja realmente ela não tenha alguém ali que tenha o dom de mestre, por exemplo. Ela está uma igreja em fase de plantação, né? De estruturação, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, já tem uma igreja ali. Mas o fato de ter 2 ou 3 ali não quer dizer que os 5 dons estão presentes ali, né? Então, assim, essa construção do que é a igreja, que eu acho que o objetivo é você chegar a essa estrutura de ter uma igreja onde os 5 dons eles estejam atuantes. Esse é o objetivo. Se a gente observar o texto, existe um processo aqui, né, que Paulo vai deixar muito claro, né? O versículo 11, ele vai dizer, e ele designou alguns para apóstolos, outros, né? Aí o versículo 12 vai dizer assim, com o fim de quê? Preparar os santos. Então, primeiro ato de Jesus foi levantar os 5 ministérios dentro de uma igreja. O segundo ato agora está na mão desses 5 ministros. O trabalho que é o quê? É aperfeiçoar, treinar os santos. Se a gente falar assim, a execução do serviço na igreja local, né, seja servindo nessas áreas, a execução não, é o treinamento. Aí, como nós somos membros do corpo de Cristo também, nós estamos também na execução desse ministério. Aí o segundo passo, então, é o treinamento desses santos. O terceiro passo é esses santos executando a obra do Senhor, que é o serviço na obra do Senhor. Agora, veja só, se os 5 ministérios falharem, os santos não são preparados e a obra não é executada. Então, o nosso objetivo é chegar a essa condição de ter os 5 ministérios atuando no treinamento. Então, assim, é só o evangelista que vai evangelizar? Não, mas ele vai treinar a igreja para ações evangelísticas. Então, hoje, atualmente, se a gente for para pensar, atualmente não, né? Se a gente for seguir esses passos, cabe a um pastor titular, por exemplo, identificar esses... O primeiro passo é identificar esses 5. Vou tentar até melhorar. Essa é a tarefa dele. Entrar dentro dessa fala Essa é a tarefa dele, cara. Porque o que a gente não pode confundir? 1 Coríntios vai falar lá sobre o dom de profetizar. Então, uma coisa... Que é diferente. É o dom de profetizar. Outra coisa é o ministério profético. Porque a função do ministério do cara que ele tem um ministério profético não é profetizar, é aperfeiçoar a igreja dentro do dom profético. Na direção daquilo que Deus vai realizar. Porque não necessariamente porque o cara que ele tem dom ministerial profético... Então, por exemplo, é o que o pastor Aguinaldo falou. O cara tem um ministério evangelístico. Não significa que ele vai ter que sair na rua evangelizando, e sim preparar o corpo de Cristo para fazer a evangelização. A evangelização. E isso... E, cara, isso forma o corpo e a gente pode olhar isso para a vida de Jesus. Então, aí olha só, eu vou voltar para você, Gui, né? Pegou uma parte meu aqui, eu volto. Você olha para a igreja, assim, vamos supor aqui, 5, eu gosto dessa imagem, né? De 5 carros colocados em uma pista, né? Um carro é o profético, o outro é o apostólico, o outro é de ensino, o outro é o evangelístico e o outro é o pastoral.
Cara, esses 5 carros, eles precisam andar junto na pista, Estão entendeu? disputando uma corrida. Não dá para ficar assim, Não é cara. uma disputa de Essa uma igreja corrida, se né? tornou muito profética. Ela vai se tornar rasa, entendeu? Essa igreja se tornou muito evangelística. Ela vai encher muito, mas vai sair muita gente também. Você chega num domingo à noite, você tem um mestre em cima do púlpito, ele está se realizando, cara. Porque ele a está dando um igreja tá estudo um gelo. sobre o livro de Daniel, escatológico, entendeu? E quem chegou ali pela primeira vez não está entendendo nada, entendeu? Mas ele está se realizando. Então, assim, só, né, para a Muito gente bom. entender, cara, bota esses 5 carros na pista, esses 5 tem que andar. A gente está muito bem como igreja. E eu estou dizendo que é o nosso desafio. A gente não conseguiu na Central ainda chegar a esse nível, né? Mas é um esforço nosso todos os dias para poder fazer com que isso aconteça. Bota os 5, cara, tem 4 que tá voando, cara. Tem um Mas nada. esse aqui que está paralisado. Poxa, eu preciso descobrir no corpo alguém que tem um ministério É isso. para ativar esse carro, Isso entendeu? Para botar ele para andar. Porque o pastor, eu acredito que ele carrega, um pastor de uma igreja local, sênior, ele carrega os 5 dons. Tem um que se destaca mais do que o outro, Sim. né? Porque tem um que se destaca, né? Eu tenho muita facilidade, por exemplo, em sentar, planejar, avançar, olhar para o futuro. Porque você é um cara que Mas tem dificuldade, constrói, por gosta. exemplo, para fazer visitas pastorais. Isso não quer dizer que eu não faça. Eu faço. Mas eu queria fazer mais, cara. Pelo menos umas 4 por semana eu gostaria de fazer. Mas a maior parte do meu tempo é ocupado com o quê? Projetos, viagem, ativação, discipulado. É o que mais me destaca. Mas eu não faço uma visita pastoral, faço. Tenho prazer de sentar ali com um membro, igual sentei agora com a irmã Aparecida, né, a mãe do Bispo Rames. Passei 2h30 ali, ficaria ali 6 horas com ela, né? Agora, o pastor, ele precisa, como no casamento da Catherine, que foi agora, né? O casamento da Catherine, realizei, o Iago falou, pastor, o senhor perdeu o melhor do casamento. Eu falei, não, cara, o melhor eu fui lá e fiz. Desculpa, né? Porque o melhor é a bênção. Eu estava falando que teve uma festa bonita depois e tal. Eu falei, não, cara, que eu tinha que visitar o presbítero Sérgio, que a gente não sabia, né? A qualquer hora ele podia falecer, como faleceu 5 dias depois. Então eu saí de lá, fui visitar, cheguei lá e ainda encontrei os 3 filhos. Então, assim, não é que você não tenha os outros dons. Um se destaca mais e você se identifica. Mas os 5 carros, ele tem que rodar numa igreja, porque a igreja não pode depender, como o Nata falou, de um pastor, porque o governo não está na mão dele. A igreja, para ela desenvolver, ela depende dos 5 ministérios. E isso talvez seja o nosso maior desafio. Nessa área aqui que eu estou tendo dificuldade, o Nilson, por exemplo, a gente estava na mesa ontem, o pastor Nilson, né? Então eu abri o coração em alguma coisa. Ontem foi uma manhã da gente abrir a mesa, muito bom. abrir o coração na mesa, né? Falar das nossas conquistas, alegrias, vitória, tristeza. Agora que eu acabei de falar, vocês estavam lá, o que ele veio? Uma palavra pastoral. Ele esqueceu Cuidado. dele. Era Tanto um que momento alguém de depois ca- cobrou. Aí ele ficou até empolgado, falou que eu não abri meu coração. Mas foi curioso isso aí mesmo. Mas não é, o ministério dele é pastoral. É pastoral. Quando eu falei da minha dor, qual que era o primeiro objetivo? Consolar. O papel dele. Vou consolar. Não, mas o senhor, pastor, é isso e tal. E Aí passou a colocou vez. azeitezinho em cima, Não é né? assim, Uma atadura em cima e tal. E esqueceu dele. E o pastor é esse, né? Que muitas das vezes esquece até dele mesmo, em detrimento de tanta coisa que tem que fazer, né, dentro de um corpo. Agora, a igreja não vive só de um pastor. Uma igreja que tem, por exemplo, um pastor que a maior característica dele é o pastoral, essa igreja ela vai ter dificuldade de crescer, porque ele só cuida do rebanho, entendeu? Ele não trabalha para gerar novas ovelhas, né? Então ele tem que buscar um evangelista para estar do lado dele, cara. Porque se não tiver evangelista para jogar tijolo para dentro, essa casa não vai crescer. A imagem, Você falou da que eu Agora eu tenho, vou voltar para ele lá. a imagem que eu tenho de um pastor sozinho na igreja, que não entendeu a necessidade dele se cercar dos ministérios que Deus entregou à igreja para que ele possa também, para que possa desenvolver a igreja, é daquele camarada que, com uma vara que girava prato. Esses é antigos, dos circos, que o cara botava um monte de prato e ele ficava girando na vara. Então, quando o prato ia diminuindo, ele corria lá, girava de novo e no final das contas, né, ele tinha mais tempo, né, para ficar fazendo os pratinhos girar
do que se ele tivesse cada um em um lugar mantendo o prato e sem tanto desgaste, porque você acaba tendo mais foco, né? E aí, essa ideia de que há uma ideia, só entrando nesse tema, às vezes que a gente já tem uma igreja de certa medida, o pessoal diz, mas o senhor tem recurso. Eu falei, não, cara, você está confundindo o negócio. Eu não estou falando de recurso, estou falando de visão. Sim. Eu não estou falando de você ter condição de pagar mais um pastor para ficar comigo. Nós não estamos falando de ter mais alguém comigo que eu vá remunerar. Eu estou falando de alguém que Deus colocou na igreja local, que tem o dom e que tem um ministério lá, e que você perceber e vai ativar esse dom para cooperar com o corpo para crescer. O que você precisa para não ter? Ciúme. Não dá para ter ciúme, pô. Pô, top. Entendeu? Por que muito pastor deixa de desenvolver os 5 ministérios da sua igreja? Por ciúme, pô. Sim. E o cara prega melhor mesmo. E daí que o cara prega melhor? Eu tenho o maior prazer de ficar lá ouvindo o cara pregar. Pô, o cara prega melhor que eu. Que coisa boa. Vou botar ele para pregar mais vezes. Mas eu faço outra coisa, pô. Porque a igreja está crescendo, a igreja está sendo abençoada, as pessoas estão em volta. Mas o meu lugar continua lá. Eu continuo com o pastor sênior. Então qual o problema de ter um cara que prega melhor? Eu acho que o pastor sênior, ele tem, mesmo ele tendo uma equipe pastoral ali do lado dele, que às vezes não vão ter os 5 dons, ele tem que ter esse olhar para dentro da igreja, né? Às vezes vai ser um coordenador que ele vai colocar, às vezes vai ser alguém que ele vai colocar ali que vai estar cumprindo aquele dom ministerial. Talvez o cara não vai fazer tudo aquilo, preencher tudo como, né, teria, mas ele tem, a camarada tem a capacidade de poder. E às vezes o cara fica estagnado porque ele não consegue ampliar a visão e olhar quem está em volta dele. Para você que está em casa, eu vou matar a tua curiosidade porque ele deixou a gente com água na boca. Porque ele falou o desafio da igreja do profeta e do pastor, mas e o desafio dos outros dons? Então, cada ministério tem sua dor, né? E aí a gente precisa conhecer o nosso ministério até para a gente não se sabotar, né? Sim. Por exemplo, assim, uma igreja que ela tem um pastor apóstolo, né, que tem essa característica de olhar para o futuro, desenvolver novos líderes, eu acredito que esse é o ideal para a igreja, né? Desde que ele saiba administrar, porque o apóstolo também ele vive em ambientes e lugares diferentes, entendeu? Ele cria por exemplo, assim, um dia eu cheguei na mesa e falei, olha, eu tô com desejo aí, tô tendo uma ideia da gente fazer um podcast para comunicar mais o que está na cabeça dos pastores da Central para a sua membresia. Aí eu preciso de 2 pessoas para fazer isso. Aí o Wesley e o Alexandre se prontificou. Beleza. Estou aqui, mas eu sei que eu não vou ficar aqui muito tempo, entendeu? Esse é um problema do apóstolo, entendeu? Mas o podcast vai continuar. Mas ele vai continuar. Ele vai permanecer, né? Ontem, uma das dores que eu falei, minha dificuldade, a gente trabalhou 8 semanas para a implantação do CR, né? Maneiro, consegui fazer de 8, 7 pregações, mas uma eu não consegui, estava em viagem, né? Viajando. E agora, na execução agora... Hoje, a gente abre, né, 281 pessoas inscritas, mesmo assim, porque a gente fez um filtro e tem uma lista de espera, e a gente não tinha mais salas, são 20 salas que nós estamos abrindo, do Celebrando a Restauração, e a gente vai abrir, eu queria muito estar lá, cara, nos próximos, mas na semana que vem eu estou no Rio Grande do Sul, e na outra semana eu estou em São Paulo. Então esse é um problema de uma igreja que tem o apóstolo. Ela tem, mas não tem, entendeu? Ele está ali, mas está também em outros lugares, né? Então ele tem que ter cuidado. E ele pode sabotar também o passado dele. Ele pode sabotar o passado dele. Mas aí quando a gente encontra o apóstolo maduro, agora é o meu momento merchan pro meu pastor, tá? E aí ele cumpre essa fala do pastor Natanael, né? Que ele não tem ciúme do altar, que ele não tem ciúme dos espaços. Porque o desafio, imagina se o cara é esse apóstolo que não tá, mas ele tem ciúme dos ambientes. Tem que ter um podcast. Pô, vou estar viajando, eu vou gravar 8 hoje e vou embora. Eu acho também que essa questão da pessoa conseguir identificar qual que é o dom ministerial dela, né? Ela não se sabotar. Eu acho que da mesma forma tem um lado também da igreja de conseguir ver o seu pastor e não cobrar ali essa situação, né? Porque, por exemplo, que ele seja o super-homem, né? Exatamente. E seja tão bom no 5, né? Área, não? Porque a gente está falando dos 5 ministérios, né? Nem todo membro ele vai se enquadrar nos 5 ministérios.
voltar aqui, até para mim concluir essa fala aqui, né? Ou então dar mais sentido a ela. Sua pergunta, por exemplo, a conclusão que eu faço, Alexandre, é que é um grande erro atrelar esses 5 dons à consagração ao cargo do pastor. Entendeu? Então, a sua pergunta sobre o pastoreio de áreas, né, as especializações que nós estamos trazendo, o grande erro que o pastor comete primeiro, né, é que o Natanael falou, sua igreja tem recurso, você monta uma equipe com os pastores com o perfil que você precisa. Então, assim, mentalidade errada. Cara. Se eu não tivesse uma igreja que tivesse, né, condição de ter mais pastores. Aliás, eu acho que eu tenho uma igreja que tem condição, né, de ter pastores para atuar em áreas diferentes, porque a minha visão lá atrás já era que quando eu não tinha pastor, eu tinha membros da igreja que faziam esses ministros. Sim. Os ministros estavam lá, né? Então, eu não tenho, porque o recurso não é porque eu tenho, né? Mas é porque eu vivo ele no meu dia a dia, na minha vida. Mas um grande erro do pastor é o seguinte, eu preciso de um evangelista, cara. Eu vou, então, buscar um pastor para exercer esse papel. Esse evangelista, nisso eu acho que o Nata está certo. Ele está lá dentro da igreja. Tá lá dentro. Ele só precisa ser descoberto, né? Tem que gerar então, esse cara lá dentro. Então, a gente atrelar isso, né, é uma dificuldade muito grande. É óbvio, claro que com as especializações que nós estamos trazendo, essa mentalidade de uma igreja que ela compõe uma equipe pastoral, não onde é mais do mesmo, onde todos fazem a mesma coisa, ela vai nos dar essa facilidade de trazer esse indivíduo que, se ele fez pastoreio de gerações, é porque ele tem esse coração, né, em cuidar das gerações. Se ele fez lá os pequenos grupos, é porque talvez ele tenha essa veia evangelística, né, de que através dos pequenos grupos vai ganhar pessoas, vai cuidar pessoas. Existe dentro das especializações, talvez, característica desses ministérios. Mas é um grande erro a gente achar que esses papéis eles vão ser desenvolvidos pelos pastores. Isso é desenvolvido pela membresia da igreja, por exemplo, e nem sempre, aí eu vou voltar à fala, os 5 ministérios eles estão presentes ali na vida da membresia da igreja. Assim, eu olho para mim, eu não me vejo como evangelista, eu não me vejo como profeta, nenhum dos 5 dons encaixa em mim. Então eu não tenho um ministério. O Paulo, vou voltar aqui, Paulo falou do ministério da generosidade. É um dom, cara. Deus levantou esse cara para ser generoso. Humano, né? O cara vai atuar em outra área da igreja, do corpo de Cristo, né? Eu sempre imaginei nesse contexto dos ministérios, né, que não está aqui até da não necessidade de um título formal para que os ministérios sejam desenvolvidos na vida da igreja e de que eles devem ser desenvolvidos na igreja, no sentido seguinte, existe hoje, pela tecnologia, nós podemos fazer transplantes de órgãos, né? É possível fazer e tem muitas pessoas que têm a sua vida prolongada a partir do transplante de órgãos. Todavia, essa pessoa, e eu convivi com um transplantado há muito tempo, pastor Jairo, né? Essa pessoa tem que estar sempre tomando um remédio para que não haja rejeição daquele órgão, daquele corpo. Se nós usarmos esse mesmo paralelo, dizendo que a igreja local é um organismo, às vezes é muito mais traumático você trazer um cara de fora para fazer algo dentro da igreja local, para suprir uma necessidade da igreja local, do que você gerar algo ali. Porque quem está sendo gerado ali, ele está sendo gerado num ambiente, ele conhece pessoas, ele sabe como se portar naquele ambiente. Outros que vêm de fora nem sempre vão ser tão bem sucedidos. Não estou dizendo de que é um erro. Nós temos transplantes de córneas que fazem... a minha comparação é só assim, antes de você tentar e dizer que vai buscar fora, busque gerar dentro. Na verdade, tem um risco nisso, né? Tem um risco nisso, né? Uma igreja, por exemplo, vamos aplicar isso literalmente na igreja. Uma igreja mais institucional, isso pode funcionar. Ela funciona, às vezes, mais como uma igreja de programa. Então, o cara quer montar um culto top, né? Ele contrata o melhor pregador, o melhor cantor, põe lá toda quarta-feira e a igreja vai superlotar, cara.
É isso aí. né? É uma igreja de programa. O propósito deve ter só um evento ali. É uma igreja de programa. Ela é mais agora, quando a gente está falando de organismo, né? Porque essas pessoas que frequentam lá por causa do cantor, o pregador, elas não estão ligadas a essa igreja, elas não pertencem a essa igreja. Elas frequentam essa igreja. Ela vive na rotatividade. Agora, uma igreja organismo mesmo, que é o que nós devemos buscar construir. A gente tem visto aí, né, o mal que essas igrejas institucionalizadas têm causado, né, no cenário evangélico brasileiro, né? Quantidade de gente decepcionadas, visão distorcida da vida cristã, né? Essa busca equivocada por uma espiritualidade que não é bíblica. Então, assim, a gente vê o mal. Agora, a proposta da Bíblia é que nós sejamos um organismo, que esse membro ele esteja conectado a um corpo e ele esteja servindo a um propósito. Essa é a visão da igreja. Paulo arrebenta, né, quando ele traz essa visão do corpo. É a visão que eu mais gosto de igreja. Eu gosto como templo do Espírito Santo, eu gosto como noiva, mas a figura, né, da igreja ser um corpo é o que mais revela quem nós somos. Sim. Nós somos um corpo, eu tenho que pertencer a esse corpo. Eu tenho que ser útil, né, no desenvolvimento desse corpo. Se não for isso, é uma instituição, é uma treliça, é uma organização, mas organismo mesmo não é. Então não pode ser chamado de igreja. E para a gente finalizar hoje esse nosso episódio de 5 ministérios, sei que o tempo é curto, é muito assunto, né? E a gente poderia ter até mais um bloco, mais um episódio, né? Falando sobre esse tema de tão extenso que ele é e quão rico ele é para a igreja. Tem muita coisa. Mas para a gente finalizar, eu queria pedir a vocês que tem um público, né, assistindo a gente, principalmente membros da igreja, às vezes alguns pastores também, em cima dos 5 dons ministeriais, ou em cima desse tema que a gente falou sobre a capacitação da igreja, sobre a igreja estar preparada, aperfeiçoamento dos santos, para cumprir o ídolo do Senhor, fazer a obra do Senhor. Eu queria pedir para que cada um de vocês deixasse um recado para o pessoal, deixasse um recado ou de aconselhamento ou algum recado sobre, em resumo, o que esses dons ministeriais, a importância desses dons para a igreja e também o que essa pessoa ela pode fazer para estar buscando esses dons, né? Entendendo quem ela é dentro do corpo, para poder estar servindo e o que ela pode estar fazendo para destravar isso às vezes na vida dela, porque às vezes a pessoa chegou, está ali travada, não consegue se movimentar. Então, quero abrir para você estar trazendo essa palavra. Então, em primeiro lugar, assim, dizer que talvez hoje o fator que mais nos impede mesmo de ser essa igreja orgânica, onde os ministérios estão contribuindo, né, para o crescimento, aperfeiçoamento do corpo de Cristo, seja a falta do conhecimento dos membros da igreja, que do jeito que eles foram servidos por esses 5 ministérios quando ela chegou na igreja, ela chegou numa igreja, essa igreja ela já tinha uma estrutura, seja física, ministerial, né? Uma banda tocando, um pastor pregando, os pequenos grupos acontecendo nas casas, ela tem a sua estrutura de celebrações. Do jeito que ele chegou, encontrou uma igreja que estava servindo a ele entender agora que, como parte disso, ele agora precisa achar o seu lugar no serviço dessa igreja. Essa igreja, ela precisa crescer, né? Ela precisa multiplicar. Todo organismo saudável cresce, né? Eu repito muito isso, porque para mim é uma grande verdade. Eu sempre estou me perguntando, né? O que eu estou deixando de fazer que está impedindo o crescimento? Porque o crescimento é óbvio, é o processo natural da vida. Então, deixarei aqui um conselho a você que é membro de igreja, de abrir mão dessa visão de que você está numa igreja para ser servido. Já passou dessa fase. Agora você está numa igreja para servir, né? Achar o seu lugar. Ninguém é desprovido de um dom ou um ministério, porque um dom a gente pode ligar à nossa natureza, né? Eu nasci com esse dom, tenho facilidade para isso. Mas um ministério se busca. O ministério pede e o Pai dá.
Então, os ministérios precisam ser buscados. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, né? Ele não é algo que nós precisamos buscar? É algo que nós precisamos buscar. O dom de cura, de fé. Então, esses ministérios eclesiásticos que nós estamos falando aqui, uma vez que nós descobrimos que nós os temos, nós precisamos desenvolvê-lo, né? Estudar tudo sobre ele, aperfeiçoar esse ministério, como o pastor Natanael disse aqui, é na obra, no exercício, né? É no fazer que nós aperfeiçoamos esse ministério. Então, assim, um conselho que eu deixo, né? Foi Jesus que deu esses ministérios à igreja. Os maiores problemas que nós vivemos hoje é, talvez, quem tem um dom querendo interferir num ministério que Deus não deu a ele, né? Então, ele tem um dom ali por exemplo, de governo, vamos supor, né? Ele tem o dom da generosidade, ele tem o dom ali de servir. Ontem a Neide na mesa falou, meu maior dom é servir. Então, ele tem o dom de servir, mas aí ele quer interferir no ministério que Deus deu ao pastor da igreja, né? De conduzir o rebanho, de tomar decisões, né? Ele quer julgar o apóstolo, que Deus deu aquela característica para ele mesmo. Na mesma hora que ele está aqui, ele está ali, ele não tem barreira, ele está investindo no futuro. Então, assim, encontrar o nosso papel no corpo de Cristo. Tem pessoas, Alexandre, que elas estão adoecendo dentro da igreja, porque elas não servem e porque elas estão questionando aqueles que estão servindo. Né? Verdade. E elas estão adoecendo mesmo. Eu conheço pessoas. Elas se incomodam tanto com o que os outros estão fazendo que elas ficam amarguradas, entendeu? E elas adoecem, o seu semblante cai, né? O seu comportamento muda e traz problemas até para o corpo físico mesmo. Então, a minha fala final aqui, descubra o seu papel dentro do corpo de Cristo, exerça ele, você vai contribuir para o crescimento da obra do Senhor e ainda vai viver uma vida muito mais saudável. Amém. Pastor Natanael. Amém. Eu fico com uma palavra para você que está nos ouvindo hoje, tirou esse tempo, né, para ouvir sobre dons e ministérios. Acredito que você tenha sido edificado aqui por nós. Esse é o nosso desejo. E que a Bíblia diz que o desempenho da obra do ministério é até que todos cheguemos à estatura, até que todos, ou seja, o propósito é coletivo, não é individual. Isso aí. Né? O propósito é coletivo. Então, se você decide não crescer, não servir, você também está impedindo a igreja de crescer. Você também está se tornando alguém que poderia, né, estar servindo mais ou fazendo com que a igreja estivesse alcançando mais ambientes, fosse mais longe, e por causa daquilo que você acha que não quer fazer, ou seja, por não concordância, porque você está ultrapassando o ambiente onde você... né, Deus te colocou no corpo, ou por simplesmente temor de não saber o que fazer. Né? A igreja tem um trilho de formação, a igreja tem pastores. Eu acredito que qualquer membro da igreja que chega assim, pastor, eu estou aqui, quero servir, eu queria que o senhor me orientasse, eu sei fazer isso, eu gosto disso aqui. Eu tenho certeza que você vai ser não só aproveitado, mas você vai descobrir o prazer de ser e estar como igreja. Estar na igreja e ver a igreja crescer. Você celebra o crescimento não só do que você está fazendo, mas é como um jogo, né? O time todo celebra o gol de alguém que fez. Então, todos nós estamos com o mesmo objetivo. Então, se você está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza de que Deus não trouxe você aqui somente numa expectativa de aprendizado, mas Deus também quer nos usar como palavra profética para você. Deus está dizendo assim, eu estou pronto para ativar você, eu estou pronto para usar a sua vida, eu estou desejoso que você simplesmente se coloque disponível e diga, eis-me aqui. Aleluia. E aí, querido, Deus vai te usar poderosamente, eu tenho certeza, no dom que Ele te deu. Amém. Amém. Que conversa edificante, né? A palavra que eu tenho para você, que está aí nos assistindo, corrobora com tudo aquilo que acabou de ser concluído aqui. E os 5 ministérios, eles são chamados de dons de Cristo justamente porque Jesus os vivenciou da forma que o texto menciona. Jesus aplicou e vivenciou da forma que o texto menciona.
ele foi o evangelista que pregou para as multidões, ele foi o pastor que cuidou dos necessitados, ele foi o apóstolo que olhou para um lugar maior e implantou coisas maiores, ele foi chamado de mestre, ele foi profeta. E o que é mais extraordinário de parar para pensar nisso é que enquanto Pedro caminha com Jesus, ele recebe só um chamado, só um convite que é para ser discípulo. Mas esse convite de ser discípulo não é um convite para ele ficar eternamente andando atrás de Jesus e só recebendo de Jesus. É um convite que ele anda, recebe, e embora aqueles 3 anos caminhando juntos Pedro não fez grandes coisas, porque naqueles 3 anos Jesus pregava para as multidões, mas quando Jesus retorna aos céus, nós vemos Pedro ganhando multidões. E tu me amas? Apacenta então, né? Cuida, faz. Ou seja, o convite dos ministérios, o pastor Aguinaldo falou aqui, ele precisa ter um propósito e ele é muito simples. Jesus vem, ele aplica, ele discipula e ele deixa um chamado, cara. A partir de agora vai e faz. Vocês têm que fazer. E eu me recuso a acreditar que Jesus chamou filhos, membros de uma igreja, seja lá como for, para ficarem sendo meros espectadores e recebedores de uma bênção cotidiana na quinta e no domingo. Jesus nos chamou, eu acredito que tem aquele tempo de receber a bênção, talvez um tempo de cuidado, não sei as dores que você pode estar passando, e existe esse tempo. Mas Jesus nos chamou para sermos curados, sarados, discípulos e mudar esse mundo. Então, o convite que nós fazemos não é um convite nosso, não é um apelo da liderança de uma igreja, é um convite bíblico. Amém. Que Jesus nos chamou para sermos transformados por Ele e transformar outras pessoas. Então, tem que levantar, tem que operar, tem que trabalhar, porque assim a obra se manifesta nas nossas vidas. E aí eu termino com Paulo falando da igreja de Filipenses, né? Quando ele vai falar que a boa obra será aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus, ele está falando de serviço. Amém. Cara, continua sendo um servo bom e fiel, trabalhando na grande seara, e ele vai continuar nos aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Busque ao Senhor, busque estar disponível para fazer aquilo que o Senhor tem para se cumprir na sua vida, né? Esteja atento às oportunidades de servir, esteja atento às oportunidades de buscar mais ao Senhor, de se aprimorar na obra do Senhor, para que você viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. A gente quer orar por você nesse momento, para que Deus ele venha despertar na sua vida esse dom ministerial, para que o Senhor venha despertar esse dom de serviço na sua vida. Amém. E que você venha estar pronto para aquilo que Deus tem para se cumprir através de você. Senhor, nós queremos nesse momento orar pelos teus filhos Amém, que Senhor. estão assistindo ou ouvindo esse podcast nesse momento. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha, ó Pai, despertar no coração dos teus filhos esse desejo, ó Amém, Pai, Senhor. de te Amém, servir, Deus. de te buscar, de se aprimorar, ó Pai, Sim, para o Deus. teu reino, ó Pai, para o crescimento da tua igreja. Amém, Senhor. Senhor, e quando eu digo tua igreja, eu não digo somente a tua igreja metodista wesleyana central de Petrópolis, ou aqui a de Suruí, representada pelo pastor Natanael, mas nós declaramos sobre a igreja de Cristo, ó Pai, a igreja espalhada brasileira, sobre a em nome face de da Jesus. terra. Amém, Senhor, Senhor. que o Senhor Ajude. venha, ó Pai, levantar os trabalhadores dessa seara. Aleluia. Pai, que o Senhor venha despertar, ó Pai, esse povo, ó Deus, Amém. nesse tempo que hoje talvez esteja dormindo, ó Pai, e não esteja, Senhor Deus, atento para a tua vinda, atento para os sinais. Senhor Deus, que nós venhamos nesse tempo, nessa geração, ó Pai, exercer, cumprir a tua obra. Senhor Aleluia. Deus, em qualquer esfera onde estivermos. Senhor, seja na vida profissional dos teus filhos, Em ó nome de Pai, Jesus. seja num hospital, seja, Senhor Deus, num canteiro de obra, seja, Senhor Deus, numa padaria, num Onde quer que supermercado, seja, que o Senhor aonde possa quer que os teus filhos estiverem, que ali eles venham cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Sim, Deus. Senhor Deus, que no nome de Jesus, que nós sejamos nesse tempo uma igreja relevante, ó Pai, para a Aleluia. nossa cidade, que nós sejamos uma igreja relevante, Senhor Deus, neste tempo, para essa geração. Senhor Deus, é o que te pedimos no dia de hoje, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre nós, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não compartilhou esse podcast no início, eu quero te convidar agora a você compartilhar com o máximo de pessoas Manda que você aviãozinho. puder. Manda avião. Manda aí um aviãozinho para todo mundo.
e que você seja abençoado, ricamente abençoado com essa palavra. Nós te esperamos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.